Você sabia que você pode estar se sentindo só, abandonado em algum momento da sua vida, mas Deus, ele é sempre o socorro presente? Pois é, aconteceu com Enéas. Enéas, ele estava paralítico em cima de uma cama, numa cidade chamada Lida. Pedro foi até a ele e chegou lá. Pedro simplesmente olhou para ele e disse: Enéas, Jesus te cura. Jesus te cura. E Enéas, ele levantou, ele andou. Sabe por quê? Porque Deus, ele se importa com o que você está sentindo, ele se importa com o momento que você está passando. As pessoas podem nem perceber, mas Deus vai usar alguém para chegar até você e resolver o seu problema, te ajudar, porque para isso Jesus ele morreu no Calvário, para usar de bondade e de misericórdia para com a gente. Dessa mesma forma, nessa mesma viagem de Pedro, alguém ficou sabendo que Pedro estava em Lida, na casa de Enéas. E aí acontece um outro evento muito doloroso, a morte de Tabita, Dorcas, uma discípula de Jesus, uma mulher que tinha boas obras, uma mulher que cumpria o chamado de Deus com excelência. Esta mulher, ela veio a falecer e mandaram um recado para Pedro: vem até Jope, vem até Jope. Quando Pedro chega lá, encontra um ambiente de luto, um ambiente de dor, de angústia, de sofrimento, pois aquela que Deus usava para abençoar, para cuidar de viúvas, para vestir viúvas, para alimentar viúvas, ela havia morrido. Ao Pedro chegar, se depara com esse quadro, com essa situação. E começa aquelas mulheres viúvas a apresentar a Pedro: olha aqui o casaco que Dorcas fez para mim, olha, ela me alimentava, ela cuidava da gente, o que será da gente agora? Dorcas, ela tinha boas obras. Olha só, Deus, ele não deve nada a ninguém. Quando você trabalha para o reino, quando você se dedica ao reino de Deus, quando você faz aquilo que Deus lhe ordena, pode até vir situações, pode vir quadros na sua vida, pode vir momentos de desilusões, de dores, de sofrimento e até mesmo de morte, ou até mesmo tentativas de morte. Mas quando você tem boas obras, quando você tem uma vida em Cristo, ele não vai te deixar na mão. Ele vai chegar na hora certa, no momento exato e muda essa situação. Pedro chega, observa aquilo tudo que estava acontecendo e Pedro pede que todos os saíssem. Estavam todos ao redor daquele corpo que já estava morto. E Pedro manda que todos saíssem, ele fica sozinho naquele ambiente de morte. Você pode até chegar em um ambiente de morte, mas se a vida está dentro de você, você vai levar vida para lugares que parece que estão mortos. A importância da gente estar revestido de poder, de unção, vivendo o que Deus manda, cumprindo o chamado de Deus, vivendo a palavra dele, com a vida de Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Você vai ser o canal de bênção, você vai ser a luz que vai chegar em meio às trevas, você vai ser a vida que vai chegar em meio à morte para trazer vida. Pedro chegou naquele ambiente de morte e Pedro se ajoelha, e Pedro clama, e Pedro ora, e Pedro busca ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o espírito de Tabita volta, o espírito de Dorcas volta, e ela é devolvida para a sua obra, para o lindo trabalho que ela fazia de ajudar pessoas, de cuidar daquelas viúvas. Ela não morreu. A morte não foi suficiente para paralisar ela. E nós temos um salmo que fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Você está temendo alguma situação? Você está temendo
alguma situação, às vezes nós passamos em vales de sombra da morte. Oh, meu Deus, quantas vezes eu passei por vales de sombra da morte, mas o Senhor me tirou de todos eles. O Senhor tira você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele tira você do laço da morte. Ele quebra, ele desfaz com projeto de morte para a sua vida. Ele desfaz o projeto de morte para a sua casa, para a sua família. Ele desfaz o projeto de morte para a sua igreja. Ele desfaz o projeto de morte. Então, somente busquemos ao Senhor. Oremos, andemos, olha só. Aquele pessoal não mandou buscar qualquer pessoa, mandou chamar Pedro. Com quem você tem se associado? A quem você tem contado os seus problemas? Cuidado, porque se você for levar a sua situação de morte para quem está morto, ele vai ajudar a te matar. Mas se você leva a sua situação para quem tem vida, para quem vive a vida de Cristo, meu amigo, minha amiga, tenha certeza que essa pessoa usada por Deus vai te ajudar, vai te abençoar, vai entrar na tua casa e vai trazer palavras de vida, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou para levarmos palavras de vida eterna. Vida que muitos não conhecem, vida que muitos não sabem, mas a vida de Cristo em nós, a esperança da glória para muitos. Eu quero nesta hora orar pela tua casa, orar pela tua família. Você pode estar com a situação de morte em sua casa, você pode estar com a situação de desespero em sua casa, mas eu estou entrando agora na sua casa, na sua sala, através das redes sociais, para declarar que não vai haver morte. Deus vai operar, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar essa situação. Se você crer, você verá a glória de Deus, porque a palavra do Senhor diz isso: aqueles que crerem verão a glória de Deus. Se você não tem fé, se você não acredita, então eu sinto muito. Mas se você ora comigo nesta hora, se você é uma pessoa que você ora, clama e apresenta os seus problemas, suas situações ao Senhor, tenha certeza, se você tem boas obras, como Dorcas tinha, se você tem boas obras para apresentar ao Pai, Deus muda essa história. E eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Deus Santo, bendito, poderoso de Israel. Está escrito na tua palavra que prevalece. Esses sinais seguem os que crerem. Expulsa demônios, falam novas línguas, coloca a mão sobre os enfermos, eles são curados. Nesta hora, meu Senhor, eu te peço, eu te clamo, por cada vida que está assistindo esse vídeo, por cada vida que vai, Senhor, assistir, ouvir essas palavras de vida eterna. Que essa pessoa receba, Pai, de Ti, cura, libertação, transformação. Essa família que está desesperançosa, esta mãe que está triste pela situação do seu filho, esta mulher que está triste pela situação do seu marido, este marido que está triste pela situação da sua esposa, esses filhos que estão tristes pela situação dos seus pais. Nesta hora, Senhor, eu te clamo e te peço, assim como o Senhor entrou através de Pedro na casa de Dorcas, tirou a situação de morte para uma situação de vida. Nesta hora, em nome de Jesus, eu adentro como profeta do Senhor nesta casa para declarar: esta situação de morte não haverá, mas haverá haverá uma situação de vida, haverá restauração, haverá o poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro a nossa nação totalmente embaixo do poder e do domínio do Senhor, e que toda treva que intenta destruir a nossa nação seja repreendida, mas que o poder de Deus reine sobre a nação brasileira, que o poder de Deus reine sobre as igrejas na terra, e que nós venhamos a viver em paz, em segurança, em nome de Jesus. Faz um favor para mim, compartilha esse vídeo, manda essa palavra para seu amigo, para sua amiga que está precisando. Não recebe ela só para você, não, porque é
dando o que se recebe. Quanto mais você compartilha palavras de vida eterna, mais palavras de vida eterna chega para você e ela se cumpre em sua vida.